Graça e paz, aqui é Marileide Góes com estudo bíblico das parábolas do semeador e a candeia, com a meditação da palavra que fica em Marcos capítulo 4 e versículos do 10 ao 25. Jesus contou a parábola das sementes lançadas em diferentes tipos de solo para ilustrar as diversas reações das pessoas à palavra de Deus. Ele nos alerta sobre a importância de refletirmos sobre nossa própria resposta ao Evangelho. Na história, a semente representa a palavra de Deus. O semeador é quem anuncia e os diferentes tipos de solo simbolizam as diferentes reações das pessoas à palavra. As pessoas à beira do caminho representam aqueles com o coração duro e não receptivo ao Evangelho. Os que têm solo rochoso são superficiais e não permitem que a palavra de Deus crie raízes profundas em suas vidas. Já os que têm espinhos são sufocados pelas preocupações deste mundo e pelos prazeres da vida, sendo incapazes de dar bons frutos. Por fim, os que têm solo fértil são aqueles que recebem a palavra com fé, possuindo um coração honesto e reto que produz frutos mesmo diante das dificuldades. Jesus nos ensina que devemos ser como solo fértil, acolhendo a palavra de Deus com fé e dando frutos em nossas vidas. A colheita de 30, 60 ou 100 por 1 simboliza a abundância de frutos que podemos produzir ao receber a palavra de Deus com sinceridade. Na parábola da candeia, Jesus ensina que a luz não deve ser escondida, mas sim colocada em um lugar onde possa iluminar a todos. Ele usa elementos cotidianos como candeias, alqueires e camas para transmitir esse ensinamento espiritual. As candeias eram as lâmpadas usadas nas casas da época de Jesus, feitas de barro com pavio de óleo de oliva com o combustível. As casas mais ricas tinham várias candeias, enquanto as mais pobres tinham apenas uma. O alqueire era um cesto para guardar cereais e a cama um colchão simples. O velador era o suporte onde a candeia era colocada, podendo ter diferentes formas dependendo da casa. Jesus destaca a importância de não esconder a luz da verdade, mas sim compartilhá-la com todo ao nosso redor. A parábola da candeia destaca a importância de iluminar o ambiente ao invés de esconder a luz. A primeira questão retórica da parábola indica que não faz sentido acender uma lâmpada para depois escondê-la, enquanto a segunda sugere que a luz deve ser colocada em um local apropriado para iluminar o ambiente. A candeia pode simbolizar tanto o coração frutífero que brilha diante do mundo para a glória de Deus, como também a parábola de Deus. Os cristãos são chamados a ser a luz do mundo, refletindo o brilho do verbo de Deus. A palavra de Deus é o que produz o brilho na vida do crente, guiando seu caminho e iluminando sua jornada. Os seguidores de Cristo devem ser instrumentos que levam a luz do Evangelho aos pecadores, testemunhando que Cristo é a luz do mundo. Ao serem alimentados pela palavra, os crentes podem brilhar a verdade de Deus ao mundo. Jesus usou o exemplo da candeia para falar sobre a importância de revelar a verdade e não escondê-la.
Nos tempos dele, os líderes religiosos dos judeus escondiam a verdade de Deus atrás de tradições humanas hipócritas. Jesus veio para revelar a verdade pura de Deus e encorajou as pessoas a ouvirem atentamente. Ele queria que sua mensagem fosse conhecida e não escondida. No dia do juízo, todas as coisas serão reveladas e julgadas de acordo com a vontade de Deus. Portanto, é importante viver em conformidade com a verdade e não tentar esconder pensamentos, planos, palavras ou ações. A parábola da candeia encerra com Jesus advertindo seus ouvintes a prestarem atenção ao que estão ouvindo. Ele destaca a importância de ouvir o ensino correto da maneira correta, pois a resposta à luz recebida é crucial. A quantidade de luz espiritual que absorvemos determina nossa capacidade de compartilhá-la com os outros. A fidelidade em praticar a verdade recebida resultará em recompensas proporcionais. Por outro lado, negligenciar a luz da palavra de Deus resultará em perda. Na eternidade, aqueles que rejeitaram a luz do Evangelho serão privados de qualquer conhecimento sobre ela, mergulhados em trevas eternas. Portanto, a escolha entre ganhar ou perder é inevitável nas questões espirituais. É fundamental valorizar e praticar a verdade divina enquanto ainda há tempo, pois no dia do juízo não haverá oportunidade para se arrepender ou receber novamente a luz rejeitada. Em Lucas capítulo 9, versículo 26, Jesus nos diz: porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Não devemos esconder a nossa luz, devemos sim andar na luz e darmos testemunho assim como uma lâmpada no escuro. O evangelismo é convidar a vir, ver e experimentar. No livro de João, há um relato em que Jesus encontra Natanael e o descreve como um verdadeiro israelita sem engano. Natanael inicialmente duvida de Jesus, questionando se algo bom poderia vir de Nazaré. No entanto, ele é encorajado por Filipe a se aproximar de Jesus e acaba reconhecendo que ele é o Messias. Jesus, por sua vez, revela a Natanael que ouviu debaixo de uma figueira e faz promessas sobre coisas maiores que ele testemunhará no futuro. Essa interação mostra a capacidade de Jesus de conhecer as pessoas profundamente e de revelar sua natureza divina. Natanael reconhece a autoridade de Jesus e o chama de Filho de Deus e Rei de Israel. Mas isso só foi possível porque Filipe foi a candeia a qual estava cheio com o óleo de Deus para levar a luz da verdade, Jesus, até Natanael. Que venhamos ser uma candeia cheia com o óleo do Espírito Santo para que possamos levar Jesus, a qual é a luz para o mundo, para os que estão em trevas.